Buenas, então a gente está aqui com o Beto e o Rafa, dos mentalistas. Eles estão aqui na UFSM para uma palestra, uma palestra show que eles apresentam aí, se apresentaram agora no Centro de Eventos da UFSM e vão à tarde para o Colégio Marista, na Nova Santa Marta, bairro Nova Santa Marta, o Conecta Cidade Universitária, que é um projeto aí uma iniciativa, melhor dizendo, da Prefeitura de Santa Maria, com as instituições de ensino superior aí. E sem delongas aqui, a gente agradece, então, esse tempinho, né, que o Beto e o Rafa conseguiram para a gente aqui do podcast Estação 29, site Paralelo 29. E, né, a gente vai começar já com uma pergunta sobre a palestra mesmo, né? Eu assisti a palestra de vocês, né? E vocês se definem mais como mentalistas, com uma mistura de neurociência, mágica, arte. Como é que vocês definem, né, essa palestra show de vocês? Legal a pergunta. Primeiro a gente tá feliz, né? É uma honra estar aqui com vocês, a gente fica contente de poder divulgar em cantos que a gente nem pensou, a gente não sabia que o nosso trabalho ia ter esse alcance. Vocês não conheciam Santa Maria, né? Não, a gente ainda não tinha vindo aqui, e na verdade o que a ideia é, nós temos nos formados em psicologia em 2007, né, Beto, que a gente se formou juntos, a gente era colega de classe, a ideia era sempre criar algum tipo de trabalho que divulgasse conteúdos de psicologia baseada em evidências. E demorou uns 10 anos para o projeto sair do papel de fato, e a gente achou o caminho para misturar, para tornar um pouco mais de entretenimento, misturar com o mentalismo, que é uma subcategoria do ilusionismo. Sim. E da onde surgiu isso aí? Vocês, algum de vocês, ou os dois, tinham alguma predileção por mágica, por ilusionismo, quando eram Desde pequenos? adolescente, eu tinha muito, acho que a partir dos 14, 15 anos, eu tinha muita curiosidade com tudo que era tipo de mágico, ilusionismo e todos os tipos. E então, assim, antes de virar mentalista, eu fui mágico de outras categorias da mágica, né, até chegar no mentalismo. E quando a gente se conheceu na faculdade, o Rafa tinha essa curiosidade também. E aí existem cursos, formações, né, que na época... Vocês chegaram a fazer curso de ilusionismo, de mágica? Era a geração do Mr. M era um pouco depois do Mr. M, é verdade. Quando o David Blaine começou a aparecer na televisão, né, ainda era época de televisão e tal, mas... e a gente eu me interessei, eu vi o Beto fazendo mágica, eu falei, eu preciso aprender, é uma coisa desde criança que eu queria aprender, e aí ele me deu a ideia de fazer um curso mesmo, formação, porque mágico não ensina, né, o outro a fazer mágica, então... Nessa época não ensinava. Hoje em dia eu não sei como é que é, mas então aí eu fui fazer o curso de formação, e a gente durante a faculdade, a gente fez algumas vezes a Semana da Psicologia lá na PUC de São Paulo, e aí a gente fazia uma apresentação de mágica em dupla, e a dupla meio que surgiu aí. Depois de formado aí, então 10 anos disso, a gente decidiu fazer uma peça de teatro. E aí a peça de teatro chamava Mistérios da Mente, depois se tornou Inconscientemente. E sempre que a gente falava sobre processo de decisão, como as coisas vêm e vão da nossa cabeça sem a gente perceber, como a gente tem que ficar de olho nas histórias que a gente conta para si mesmo, entender onde é que elas limitam a gente, onde é que a gente pode flexibilizar elas, a gente começou a trazer esse conteúdo para o palco, mas como entretenimento. E a gente começou a se surpreender com pessoas vindo logo após as palestras, ou as apresentações, e falar, eu gostaria de uma palestra sobre esse assunto na minha empresa. E aí a gente começou a abrir o ramo para corporativo e tudo mais. E, então, assim, algo começou para uma satisfação pessoal nossa, de apresentar arte misturada com psicologia, começou a virar nossa carreira. Até então, só um parênteses, o Rafa trabalhava, ele era educador, trabalhava em escola, e eu trabalhava em consultorias com foco empresarial, trabalhava com gestante, pessoas e tal. E aí essa mudança veio quando a gente começou então a fazer esse trabalho corporativo, como vocês viram aqui. Como é que, deixa eu só fazer como é que vocês bolam eu não vou usar o truque, o espetáculo, os números, os experimentos. Exatamente, experimentos. A gente sempre parte da mensagem. Vocês criam ou copiam? A gente cria, a gente se inspira naturalmente, né? Mas a gente cria a partir do conteúdo que a gente precisa transmitir, usando conceitos, né, e referências da psicologia que são reais, e aí a gente pensa qual é a analogia ou o experimento de mentalismo que melhor conta aquilo para as pessoas. Então hoje, como vocês viram aqui, né, a gente usou a ideia do cubo mágico, né, pensando em flexibilizar nossas próprias limitações, a gente
fez um experimento sobre conexões humanas, né? A gente muitas vezes transmite muito mais do que acha que transmite. Então a gente faz é sempre esses 3 elementos, né? O elemento da mensagem que precisa ser transmitida, como ela se relaciona com conceitos da psicologia e que tipo de experimento de mentalismo comunica isso dentro do espetáculo, da palestra. E nisso me surgiu uma curiosidade quando eu estava assistindo a palestra de vocês, a apresentação, que talvez um outro meio que se utiliza muito, que se fala no popular, como se diz, mediunidade, situação. De certa forma, não sei se é uma leitura da mente, uma transmissão de pensamento que vocês, né, vários experimentos que vocês fizeram na apresentação. Sim. Que me fez ir para esse campo. Olha que legal. Mais do conhecimento popular, né, das pessoas. A gente sabe que o Beto, a gente é cético declarado, assim, né? A gente entende que grande parte das coisas das pessoas e das técnicas que se dizem mediúnicas usam e bebem das mesmas fontes de mentalismo que a gente. A gente acha que tem pessoas que fazem e acham que fazem as coisas de forma correta, e a gente sabe que tem gente que sabe que está enganando, mas segue fazendo assim. Tem o cartomante. Isso. E eu acho que a gente tem que declarar de cara que o que a gente faz é entretenimento. A gente tem, até porque a gente mistura com coisas da psicologia, não pode ficar ambíguo que aquilo que a gente traz como técnica de mentalismo funciona no palco. Então, eu não tenho capacidade de ler a mente de ninguém num consultório, numa clínica de psicologia, em nenhum ambiente hospitalar, em nenhuma outra atividade que um psicólogo agiria. No palco, nós somos os mentalistas, então sim. A gente usa até porque isso assustaria o paciente, né? Eu imagino que sim. E porque o setting é totalmente diferente. A gente fala que assim como na mágica, ninguém imagina que você vai lá serrar uma pessoa ao meio, depois você junta a pessoa de novo, a pessoa sai andando do palco. Então, chama essa pessoa para trabalhar num centro cirúrgico de hospital, porque se é tão fácil cortar uma pessoa ao meio, faz a operação, junta e a pessoa vai embora inteira na mesma hora. Eu tenho uma dúvida em relação ao aprendizado, né, que é o que vocês palestram para empresas, enfim, mas eu vi que esse é um problema dos cursos de língua, particularmente cursos de inglês. Tá. Né? A maioria dos cursos, eles são voltados para crianças, pessoas jovens, mas não tem curso para adulto. E eu questionei isso aí até em várias escolas, aí, e, enfim. E há aquele que eu creio que seja um mito, né, de que as pessoas mais velhas elas podem ter maior dificuldade, mas não significa que elas não aprenderão a falar inglês, por exemplo. Né? Como é que vocês trabalham essa questão do aprendizado? Como é que vem isso? Estou certo ou errado nessa questão? A gente não é especialista, né, exatamente nesse assunto, mas tem uma questão de que, se eu não me engano, existem sim estudos que dizem que até uma certa idade tem um efeito maior de neuroplasticidade que faz com que as crianças elas consigam assimilar mais, criar mais conexões e novas conexões de forma mais rápida ou mais eficiente, por assim dizer. Tem os estudos de crianças bilíngues e que são, né, crescem com famílias bilíngues e tal. Exato. E ao mesmo tempo, quando a gente pensa no adulto, tem uma questão da andragogia, que é o adulto ele aprende por motivações muito diferentes da criança. A criança ela aprende porque o aprendizado por si só é prazeroso, é reforçador. O adulto vai só aprende aquilo, né, que é útil, que funciona, que é prático, que amanhã ele vai poder usar, porque ele tem um monte de outras coisas para resolver, e se isso que eu tiver que dedicar aqui 1 hora por dia, amanhã não me trouxer um resultado, eu já começo a parar de fazer, já diminuo a frequência de estudo, etc. Então, tem uma questão que é da própria motivação do adulto para... E até eu creio que a pressa, né, a criança não tem pressa, ela vai aprender naquele processamento, um processo natural, né, e sem travas, né, que o adulto, ele até para pronunciar uma palavra, ele vai ter cuidado, vai ter medo, essa inibição acaba... Acho que tem que falar também que tem uma diferença de base de dados. A gente está falando de um cérebro que está maturado, um cérebro que, inclusive, que já sedimentou todos os processos de aprendizado, que no caso do adulto, já tem muitas coisas concretizadas. E a criança com muito mais plasticidade mesmo. Dito isso, eu pensei, eu tenho 1,69 de altura. Eu provavelmente nunca seria um jogador de basquete à altura olímpica para a seleção brasileira. Isso não deveria me impedir de estudar ou de jogar basquete, de brincar de basquete, se assim eu quisesse. Mas então eu acho que a gente lida, e isso está no nosso texto também, a gente faz questão de dizer que a gente tem limitações que são crenças limitantes, então que a gente pode flexibilizá-las,
mas que a gente tem um lugar que, assim, olha, realmente, para aprender um segundo ou um terceiro idioma, uma criança vai aprender mais rápido dadas as mesmas ferramentas. Mas você, sabendo das suas limitações, escolha as ferramentas certas para perseguir o seu objetivo. Acho que o Beto trouxe também a diferença do adulto. O adulto vai olhar as coisas por uma perspectiva, sabendo, olha, eu sei que quando a coisa vai por lúdico, eu perco a objetividade, não quero. Ou, de repente, o contrário, não, funciona muito bem com o lúdico, eu vou aprender através dessas ferramentas. Então, a gente também aposta num autoconhecimento maior no adulto, deveria ser assim, pelo menos, que vai buscar ferramentas para conseguir melhor seus objetivos. Então, assim, brincar com essas limitações faz parte também do nosso texto e é o que a gente traz como conhecimento. E no campo das limitações, você tem bastante estudos e conhecimentos, tanto na psicanálise, na psicologia, a maioria das nossas vivências enquanto adultos está ligado na nossa infância, né? Uhum. Até os 7 anos, a criança tem bastante aprendizado para depois levar para a sua vida adulta, tanto o aprendizado quanto os traumas também. Né? Sim. Isso, de certa forma, é abordado também nas apresentações de vocês, até porque vocês, além de trabalharem com crianças nas apresentações, como foi hoje, né, crianças e adolescentes, mas trabalham bastante com empresas, com público também que precisa apresentar um resultado para a sua empresa, para o seu meio onde vive. A maior parte do nosso público é adulto, na verdade, são pessoas de empresários, ambientes corporativos, né, em geral, e acho que o que a gente sempre tenta trabalhar é muito assim, é autoconhecer, é olhar para suas próprias histórias, é entender que você tem histórias que você conta que podem ter vindo da sua infância ou não, e que na medida em que você reconhece que elas existem e reconhece o impacto que elas têm no seu comportamento, você pode começar a flexibilizar esse controle que a sua mente tem sobre o que você faz. A psicologia mais moderna, ela não fala em mudar a sua mente, em mudar os seus pensamentos, você tem que parar de ter pensamento negativo. Não, uma psicologia mais moderna vai dizer assim, você tem que ouvir seu pensamento negativo, você tem que entender de onde ele vem, o que ele está querendo te dizer, e tem que entender que ele não te controla. Eu posso achar que eu nunca vou conseguir jogar basquete. É algo tipo, liga-se o foda-se aquele. Tipo isso. Você vai dizer para ele, olha, eu sei que você está tentando me proteger, porque a gente evoluiu, o cérebro evoluiu para a gente evitar dor, evitar sofrimento. Eu sei que você está tentando me proteger de uma coisa, mas obrigado, mas isso para mim é importante. Eu quero jogar. E aí você vai e experimenta. Eu tenho 2 perguntinhas rápidas aí, a gente sabe que o tempo está curto, né? Uma vocês têm toda essa expertise de palestras aí para empreendedores, empresários. E a gente sabe que as pessoas são diferentes, né? Às vezes elas têm a mesma ideia, né? Investem no mesmo ramo de negócio, um até com mais capital, enfim, e aquele que tem menos pode ter sucesso, aquele que tem mais não. E assim, várias situações, né, que mostram que as pessoas que empreendem, e elas são distintas. Eu pergunto se é um padrão, no caso do Brasil, né, um padrão assim das pessoas em termos de empreendimento, por exemplo, se é um padrão que as coloca assim... um perfil empreendedor. Um perfil, assim, né? exatamente. Acho que deve ter, né, um padrão. Certamente tem comportamentos em comum, a gente não pode, eu não tenho nenhum embasamento em pesquisa para dizer sobre isso, mas eu posso dar um pouco da nossa experiência, né? Sim. Tem alguns comportamentos que são muito evidentes, assim, então, por exemplo, normalmente empreendedores são pessoas que identificam, se incomodam e buscam formas de solucionar problemas do dia a dia, em geral. E que tem focos, veem as coisas de um ângulo diferente. Isso, ela está vendo o mundo e ela está falando, nossa, esse lixo não está legal aqui nesse canto, né? Por que a gente está usando um saco de lixo transparente? E essa pessoa ela tem uma curiosidade, ela tem um desejo de propor mudanças, né, para o ambiente dela. E aí ela traz essa iniciativa de ir lá e experimentar. Acho que a experimentação, acho que a curiosidade e a experimentação são coisas que tendem a gerar frutos, né, para o empreendedor. E funciona, por exemplo, há escolas que adotam disciplinas voltadas para a área de empreendedorismo. Isso ajuda a despertar a capacidade das pessoas de empreender, ou de ver esse ângulo. Olha, não que vai sair todo mundo ali, virar empresário. Acho que a gente pode sempre pensar assim, qualquer atividade que promova um olhar curioso para o mundo,
eu acredito que isso ajude crianças a melhor entenderem o mundo que elas vivem. Porque se a gente ficar preso em matéria, em conteúdos, o mundo, quando essas crianças se formarem em 10 anos, o mundo é necessariamente outro, o mercado de trabalho é outro, as tecnologias que a gente tem à disposição são outras. Então, acho que pensar numa formação focada em curiosidade, como o Beto falou, né? Eu pensei agora, você foi falando, eu falei, imagina, você vai olhar... palestras esperto, né? Não é interessante pensar, eu pensei, eu não sei por que o queijo suíço tem buraco. Eu não sei. Pensei agora, o Beto foi falando de curiosidade. Por que será? Eu me perdi aqui, de vídeo tá aparecendo no vídeo. Eu fiquei o tempo pensando, por que o queijo... Acho que esse tipo de pergunta, não sei se vai fazer o melhor empreendedor, mas buscar como saber, onde é que eu busco... As pessoas se interessariam por um queijo suíço sem buraco? Eu não sei, né? Porque teoricamente você tem mais volume, deveria ser mais caro um queijo suíço sem mais... O marketing é bom, inclusive, já, né? Mas acho que o ponto é assim, saber olhar para o mundo e fazer as perguntas e saber onde buscar essas respostas, isso é um skill, isso é uma técnica que deveria ser cada vez mais encorajado para as pessoas virarem bons empreendedores, ou bons médicos, ou bons advogados, bons psicólogos, bons profissionais, bons profissionais, e aí no final das contas a gente foca também em bons cidadãos, né? Assim, eu sei que o mundo é diferente, eu sei que as pessoas não compartilham exatamente os mesmos gostos, né? Então vamos falar, o Beto falou da capacidade do empreendedor de ser curioso. Acho que precisa ter um drive, uma ambição também de querer construir algo, uma solução própria. E tem pessoas que essa não tá nisso, a curiosidade vai ser em pesquisa. Então eu pesquiso e alguém implementa isso numa empresa, né? Tem uma coisa que eu tenho uma curiosidade, né? Mas eu tenho mais ou menos um conceito fechado, mas enfim, o nosso cérebro ele é seriado para fazer uma coisa cada vez. Certa vez, uma discussão, uma pessoa mais jovem disse para outra com mais idade de que as novas gerações elas tinham mais habilidade, né, e que elas teriam um cérebro mais desenvolvido. Usou esta expressão, né? Enfim, e a pessoa mais velha contestou, digo não, aí a mais nova disse assim, não, porque eu faço várias coisas ao mesmo tempo. E de fato, ela digitava, ela disse, não, tu não faz bem, diz a pessoa mais velha, né? E aí ele citou aquele caso de pegares um motorista que, né, ele tá ali no celular, coisa e tal, aquela cidade que ele conhece ali, ele vai tranquilo. Se tu largar essa pessoa com o celular numa cidade que ele não conhece, ele já bateria no primeira esquina, no primeiro posto. Eu não sei o que isso tem de mito e de verdade. Parece que, né, do que a gente sabe da psicologia, realmente ser esse multitarefas, esse multitasking, a gente é incapaz de fazer. Porque a gente consegue não perceber que a gente está fazendo uma transição muito rápida de uma tarefa para outra. E a gente consegue fazer mais transições do que outras, mas eu diria que, no geral, algo que necessita da nossa aplicação, atenção do momento, tô pensando, as pessoas podem estar ouvindo a gente no podcast enquanto dirigem, sei lá. Se essa pessoa que está dirigindo agora, ó, já previsão de mentalista, a pessoa está dirigindo agora, nesse exato momento, e ela tem que parar para fazer uma baliza, ela tem que fazer, ou ela vai circular para uma área da cidade que ela desconhece, essa pessoa, ou ela vai perder o conteúdo que está sendo falado aqui, ou vai diminuir a capacidade dela de compreender, ou ela vai ter que refazer a manobra algumas vezes. Ou ela vai baixar o volume do... Isso. E as empresas, as empresas, os departamentos de recursos humanos, não sei se elas preferem qual tipo de habilidade ou qual perfil. Claro, há diferentes profissões, diferentes cargos, enfim, né? Mas elas preferem o perfil desse cara que faz tudo ou do cara que faz bem feito uma coisa? Eu acho que não tem uma resposta única, porque, como você bem disse, né, tem perfis para tudo, e se você pegar, por exemplo, uma empresa de uma companhia aérea, certamente ela vai querer contratar pilotos e funcionários da área de segurança que são capazes de manter a atenção e fazer tudo aquilo no meio. Se você contratar alguém para uma área de atendimento, um telemarketing, uma área de vendas, talvez seja alguém mais conectado com o que está acontecendo ali, porque ela precisa ser mais ampla e menos profunda, né? Então, acho que tudo isso varia muito, né? Vai variar nesse contexto, alguma vez, alguma empresa, algum empresário, né, chegou para vocês e disse, eu quero que faça esse tipo de treinamento, ou algum treinamento inusitado que talvez alguma experiência que vocês tiveram nas apresentações de vocês, alguma experiência que foi inusitado? Que possam contar pra gente. Olha, tem uma que sempre aparece, a gente encara de um jeito muito diferente, que é a palestra motivacional.
Então é muito comum, é um jargão, né, no meio de palestras, o termo palestra motivacional. Então, mas o que você precisa que a gente transmita, né? Qual é a mensagem? Não, eu só preciso que vocês motivem a minha equipe de vendas, por exemplo. E aí a gente sempre tem que ter uma conversa sobre motivação humana, né? Para dizer, olha, se você acha que eles não estão motivados, não acho que eles não estão. Então, infelizmente, não vai ser a nossa palestra em 1 hora que vai motivar. Tem gente que acha que vocês são literalmente mágicos que vão fazer todo mundo a sair. Exato. Vendendo. E aí a gente tem que contextualizar e dizer, olha, o que a gente faz é a gente provoca, a gente estimula, a gente faz as pessoas pensarem sobre coisas que elas não tinham pensado antes e dá uma energizada para eles saírem de lá um pouco mais assim, ligados do que antes, mas esse é o máximo que a gente chega. Nesse emaranhado de autoajuda, palestra motivacional, soft skills, essas coisas todas aí, como é que vocês veem esse mercado? Claro, cá entre nós, tem picareta, né? Sim. A gente tenta entrar da maneira mais ética possível dentro do que a gente acredita, né? Então, a gente, por ter estudado, a gente é bem dedicado, né, ao próprio estudo da psicologia, de outros campos da ciência também, a gente é muito pautado em evidências, né? Então, quando um palestrante vem e fala assim, olha, você precisa ter pensamento positivo para conseguir entregar a sua meta de vendas. Querer é poder, né? Querer é poder. A gente sabe que não é bem assim. Já acende a luzinha, né? Então, a gente nunca vai dizer isso, né? Mas tem pessoas que estão dizendo, e às vezes as pessoas só querem ouvir aquilo que conforta a elas mesmas, né? Elas não querem ouvir algo que é verdade, elas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. Né? Então, por isso que tem muito espaço para isso, né? Você prefere fazer 6 meses de um processo terapêutico 1 vez por semana ou fazer uma sessão de hipnose que vai transformar a sua vida? Correto. Uma semana? Deixa eu fazer uma semana. Infelizmente, nosso tempo, né? Por causa dos convidados também tem outras atividades, mas eu queria deixar o tempo para vocês e fazer uma pergunta também no seguinte sentido: como que os colegas profissionais da área da psicologia, né, não sei se vocês atuam na área clínica também hoje, né, enxergam o trabalho de vocês? Se é um complemento, se está disputando o trabalho com eles, de que forma, né, os colegas enxergam? Já tiveram alguma crítica? Vamos perguntar para eles, se tiver algum psicólogo, depois complemento, diz aí. Olha, a gente sabe que a gente angaria um pouco de simpatia para pensar em como discutir a psicologia, comportamento humano e gerar curiosidade no nosso público. Quando a gente está no teatro, as pessoas vêm perguntar para a gente sobre como funciona a cabeça, né, o comportamento humano, e que isso pode levar pessoas a estudarem psicologia lá na frente. A gente não compete na parte de tratamento, a gente não é clínico, a gente não tem formação nem vocação para isso, acho que essa é uma coisa que ficou clara desde o começo, e tem gente que confunde as coisas, tem gente que acha que a gente está dizendo algo sobre a psicologia que, sei lá, bate de frente com o que o determinado profissional acredita. Então, assim, um pouco de tudo, mas eu diria que, no geral, a gente procura ser bastante respeitoso com nossos colegas e a gente colhe esse respeito também. Até porque a gente sempre é muito respeitoso, né, com os conteúdos que a gente aborda. A gente nunca quer ser dono da verdade, a gente coloca a nossa opinião e a gente tem um desejo real de divulgar conteúdos de psicologia para mais pessoas. A gente acha que é muito importante que a gente estuda na faculdade. Todo mundo deveria ter uma noção, né, daquilo, do seu próprio funcionamento, né, dos seus comportamentos e tal. Então, acho que quero crer que ninguém vê como uma competição, e também a gente se posiciona muito no âmbito artístico, né, a gente sempre deixa claro que são dois personagens psicólogos ali, né? Então acho que isso tem a ver. Eu tenho uma última pergunta, eu quero saber, eu vou ser bem direto, assim, tem alguma conhecimento suficiente para se combater fake news? Nossa. Eu diria assim, hoje, com a capacidade de tecnologia que a gente tem para gerar conteúdo, e aí conteúdo promovido e criado por inteligência artificial, a capacidade da gente de divulgar informação é tão veloz que para você confrontar fake news, para você confrontar conteúdos maliciosos ou mal intencionados ou mal estruturados, você precisa fazer uma pesquisa para confrontar cada um. Enquanto você está fazendo a pesquisa, tem gente gerando mais e mais fake news. A gente vai ter que dar um jeito nisso, e a gente acredita nas instituições, tanto as instituições, empresas que veiculam os conteúdos, então, a gente está falando de YouTube, a gente está falando dos Twitter, das plataformas, das plataformas, obrigado.
e que vão dar um jeito de tentar cada vez mais melhorar esse filtro, talvez até por inteligência artificial, porque o conteúdo e o conhecimento em si, ele necessariamente precisa de um debruçamento. A gente precisa estudar, a gente precisa focar a atenção num espaço para tentar Porque entra dissolver. na questão das crenças das pessoas também, muito difícil. Não basta o sujeito ser inteligente ou ter um conhecimento que ele cai, às vezes, em fake news. Frase, você falou, será que o conhecimento é suficiente, né? Então, talvez, somando isso que o Rafa disse, eu diria assim, não sei se é suficiente, ele é necessário, com certeza é necessário, e acho que tem um skill que deveria ser mais fortalecido na educação em geral, que é o senso crítico, né? Que é a capacidade de olhar para o mundo e pensar sobre o mundo sob uma perspectiva de dúvida, de curiosidade, de será que, né? E conseguir entender que você tem os seus vieses, né? E aí, a partir disso, você fica mais, você não fica imune, mas você fica menos suscetível, mais vacinado, né? Mais vacinado. Nesse sentido, as palestras de vocês, né, o espetáculo de vocês, eu estou falando de espetáculo porque ele é também, né? Ele abre essa caixa, né? Legal, tira as pessoas daquela zona de conforto, né? Questiona crenças, né? A ideia é um pouco essa, assim, da mesma forma, o Beto falou, né? A gente falou da curiosidade que você tem que ter para o mundo. Se a gente conseguir ter a mesma curiosidade de fazer esse será que para os nossos próprios comportamentos e tal, eu acho que a gente tá num bom caminho para vacinar. Se eu puder pensar, eu acredito nisso, mas será que eu não tenho um viés para pensar nisso? Será que isso não diz respeito ao meu próprio conforto? Todo mundo faz isso. Se você tiver armado desse conhecimento, já é um novo jeito de aumentar a sua barreira para engolir noticiatório. Complementando o que o Rodrigo tinha dito no início ali, eu já vou encerrando o tempo aí, né, a gente sabe, né? Eu quero que vocês apresentem, né? Façam uma propaganda das palestras de vocês, como é que contata, né? Lógico. Enfim, aí muito legal, né? Parabéns, né? Beto e Rafa, né? Olha, sensacional mesmo. Então, com vocês aí, né? Obrigado, gente. Olha, foi super legal o convite. A gente está muito feliz de poder estar aqui com vocês e com toda a galera que a gente está encontrando aqui, né, em Santa Maria. Para quem quiser conhecer mais sobre a gente, nosso site então é o nosso Instagram é o @osmentalistas, nosso site é osmentalistas.com.br e lá a gente coloca vídeos, experimentos ao vivo da gente fazendo, né, com pessoas ali de verdade, tanto no Olha aí, quem quiser saber alguns truques, tem lá. Tem no Instagram bastante coisa, então se quiser mandar pra gente lá uma mensagem, direct, a gente também dá dica, a gente tá super acessível para trocar ideia, de novo, é @osmentalistas. E também lá no site tem os temas que a gente costuma trabalhar mais para diferentes contextos, né? Então, o site tem uma proposta mais corporativa. Ali você quer pedir um orçamento, tem ali, né? Tem um espaço. Aí tem um canal, que é o comercial. Empresários de Santa Maria, região. Por favor, olha aí. Contato, já sabemos o caminho. Olha aí. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. E no início do programa... verdade. A gente prometeu que ia fazer alguma coisa. Só para as pessoas entenderem o que acontece mais ou menos, né? O que a gente faz no palco. Rodrigo, a gente vai fazer um experimento com você que tem a ver com como a gente comunica coisas visualmente, às vezes mais do que verbalmente, tá bom? Então, eu preciso que você agora resgate na sua mente, na sua memória, a imagem de uma celebridade, alguém que você curte, uma pessoa famosa, tá? Então, tem na sua cabeça uma pessoa, certo? Legal. Olha só, a gente vai ensinar para todo mundo que está vendo aqui mais ou menos o que acontece. Quando você vai tentar ler a mente de alguém, a primeira coisa que você vai olhar é assim, a partir do que eu estou vendo dessa pessoa, eu não quero fazer nenhum pré-julgamento, mas ela me sinaliza coisas sobre o estilo de vida dela, a forma como a pessoa se veste, a forma como a pessoa gesticula, fala. Se eu estiver em São Paulo, quiser adivinhar o time que alguém torce, eu tenho mais chance de sucesso chutando Corinthians do que qualquer outra coisa. Por estatisticamente. Assim como o Flamengo, se for qualquer outra pessoa do Brasil, né? Então, por exemplo, quando eu pedi para você, eu tenho um palpite que você pensou em alguém do âmbito das artes, tá? Alguém, assim, do âmbito ou das artes, pode ser um ator, uma atriz, pode ser um cantor, alguém do tipo. Olha que interessante, quando eu falei pode ser um cantor, ele fez assim com a cabeça, o que sinaliza já algo positivo. Por mais que não fosse consciente, ele fez assim. Então, a gente está falando de um cantor, e esse cantor pode ser alguém do rock, pode ser alguém, de repente, né, hoje em dia, talvez mais do sertanejo,
De novo, novamente, não faz mais isso, tá? Você fez assim, de novo no sertanejo, já deu uma dica. Vamos pensar em estatística, então. Podia ser uma coisa mais tradicional, né? Pensando em algo... Mas, não reage. Não reacho. Mais velha guarda, né? Velha guarda, um Chitãozinho Chororó, poderia Zezé ser. de Camargo. Não reage, mas olha pra gente. Zezé de Camargo e Luciano, uma coisa assim... O que mais que a gente sabe dos... Talvez não. O segundo, talvez. Ah, você tá indo uma coisa mais moderna? Mas só olha pra mim, só pensa uma coisa. Pode ser um nome só, ou pode ser dois nomes, tá? Um nome só ou dois nomes. Tá bom. Legal, são dois nomes, beleza? Fez. Pensa na primeira letra, não me fala, só pensa na primeira letra, olha bem pra mim. A, B, C, D, E, F, G, H, I, A, B, C, ok. Quando a gente falou G, Acho que é mais aquilo ele que você tá levemente relaxou os ombros. É uma questão de estatística também, vai. Então, talvez a gente tenha já um palpite aqui. Talvez não dê certo, tem uma margem de erro naquilo que a gente faz, tá? Rodrigo, você contou pra gente qual era a pessoa, você revelou essa informação em algum momento, só você sabia disso, certo? Pela primeira vez em voz alta, quem é a pessoa que você está pensando? Gustavo Lima. Nem falei pra ti, não. Não, nem pra mim. Eu nem me lembrava de... É mais ou menos isso. A gente tá brincando com isso, depois tira as conclusões e fala um pouco sobre o que aconteceu. Usa isso como uma experiência que de lá, né, saem outros insights e tal. Beleza. Então, pessoal, muito obrigado. Né? Valeu. A gente convida a quem está contratem o show palestra. Mas também para mim ir de novo. Compartilhar e se inscrever no nosso canal Paralelo 29. Boa. Valeu. Obrigado, gente. Até mais. Valeu.